Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Um físico precisa fundir 50 kg de um determinado material. Pensando em não desperdiçar energia, ele pega um bloco extra de 1 kg deste material como amostra. Inicialmente na temperatura de 20 graus Celsius e realiza duas etapas sucessivas de aquecimento, fornecendo 16 quilocalorias em cada uma delas. Suas anotações são mostradas na tabela a seguir. Considerando a temperatura inicial do material em 20 graus Celsius e que sua temperatura de fusão é constante, a quantidade mínima de energia em quilocalorias necessárias para fundir os 50 kg de material é... Pois vem aqui uma imagem apenas da tabela. Primeiras conclusões que a gente chega, certo? Nessa primeira etapa, teremos apenas presença de quantidade de calor sensível, pois eu mantenho a minha quantidade de material, né, ainda no bloco, ou seja, mantenho ali ele no estado sólido. Porém, na etapa 2, veja que a massa final do bloco diminuiu. Significa que eu tive uma porção que sofreu fusão. Porção essa de 0,08 kg. Tá? Pois bem, então significa que esta temperatura é a temperatura de fusão do meu material, tá? E eu tenho certeza disso, pois enquanto a fusão aqui eu tenho essa perda de massa, eu mantenho essa temperatura constante, pois ele fala que a temperatura de fusão é constante, certo? E isso também vai indicar, essa temperatura de fusão constante, indica que eu estou trabalhando com material feito de uma substância pura, ou seja, apenas um tipo de substância, certo? É basicamente isso. E aqui, como eu não tive um derretimento completo, significa que estava naquela fase de transição do sólido para o líquido, então eu mantive a temperatura durante esse processo, certo? Bem, eu preciso achar duas informações sobre esse material, o calor específico e o calor latente de fusão. Para achar o calor específico, iremos na etapa 1, né? Pois o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nisso, o calor específico tem que ser a quantidade de calor sensível divididos pela massa vezes a variação de temperatura sofrida. Como a questão fala em 16 quilocalorias, terei aqui 16 quilocalorias. E embaixo, a massa de 1 kg e a variação de temperatura. Bem, como na questão estamos lidando com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, bem, de 20 a 60, houve uma variação de 40, né? Daí quilogramas, graus Celsius, que é as unidades desses dois valores. Ou seja, o calor específico, neste caso, vai dar 16 divididos por 1 vezes 40, 16 por 40. Vai dar 0,4, e atento à unidade, quilocalorias por quilograma grau Celsius. O calor específico da minha amostra. Na etapa seguinte, certo? O que eu tenho? Eu tenho um processo de aquecimento, certo? Porque vai sair desse 60 e vai para o 30, pois temos duas etapas de aquecimento sucessivas. Ok? Então eu tenho uma quantidade de calor sensível mais uma quantidade de calor latente, né? Sendo igual aos 16 quilocalorias, a quantidade de calor fornecida, né? Neste caso aqui, eu teria M vezes C vezes ΔT, variação de temperatura nova, aqui eu vou botar um telinha, igual a 0,08, que é a quantidade derretida, vezes o calor latente, dando esses 16.000. Isolando aqui, nós temos que o calor latente vai ser 16, não sei porque eu botei esse parênteses, 16 menos MC ΔT, tudo isso divididos por 0,08. Podendo então substituir os valores, 16 quilocalorias
igual a massa, que é 1 kg, o calor específico que encontramos na etapa 1, 0,4, e a variação de temperatura agora, que é 30, porque eu estou saindo do 60 e indo para o 90. E isso tudo eu vou dividir por 0,08. Tá? Pois bem, aqui eu terei o valor de 16 menos 12. Ou seja, isso aqui vai dar 4. 4 divididos por 0,08, que vai resultar no valor de 40 quilocalorias por quilograma. E acho, então, a quantidade, ou melhor, o calor latente de fusão. Tendo em mão desses dois, eu posso agora calcular a quantidade de calor necessária para quê? Para conseguir fundir completamente 50 kg. Nisso eu vou colocar uma outra tela aqui. Então, bem, a quantidade de calor total, neste caso, vai ser o calor sensível para elevar aquela substância de 20 graus Celsius para 90, mais a quantidade de calor latente para, né, fundir todos esses 50 kg. Ou seja, MC delta T, aqui eu vou botar duas linhas, que é uma terceira variação, mais um ml. Tá? Então eu posso aqui colocar até M em evidência para reduzir ali pelo menos uma multiplicação. C delta T mais L. Como eu quero fazer uma variação, substituindo os valores agora, quero fazer uma variação de 70 graus Celsius, porque eu estou indo do 20 até o 90, né? Porque no meio do caminho eu ainda descubro a temperatura de fusão. E eu quero derreter essa amostra a partir de 20 graus. Então, de 20 a 90, 70. Mais 50 vai ser igual, então, a 50 vezes... Aqui eu vou ter o valor de 28, né? Então, vai ser 50 vezes 28 mais 50, 78. Resolvendo parênteses. Então, a quantidade de calor total aqui é de 3.900. Como estamos trabalhando com quilocalorias aqui dentro, né? A unidade de medida. Então, 3.900 quilocalorias. A quantidade de calor necessária para, então, fundir totalmente a amostra. E ficamos ali com o item de letra E. Certo? Essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.